Olá, pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Hoje eu vou relatar o 10º capítulo da minha jornada espiritual e vou falar dos contatos com extras e intras que vem ocorrendo desde daquela época até os dias de hoje. Depois desse primeiro encontro, desse contato com essa figura, eu fechei meu apartamento e fui definitivamente para a casa da minha mãe. Mas algo aconteceu no mês seguinte. Quando eu e o Rafa nós fomos a um bar na Marquês de Itu, em São Paulo, o mendigo vem e tenta nos vender uma folhinha. A folhinha está enrolada, feito um canudo. E eu digo para ele, não tenho intenção alguma de comprar. Eu dou algumas moedas para ele e insisto que não quero comprar. Ele, irritado, joga a folhinha na mesa e diz assim, não tem problema, garota. Você vai ter que jambrar isto. O termo jambrar significa trabalhar, para quem não sabe, tá? Bem, a hora que eu e meu amigo abrimos a folhinha ali, o canudo, né? Ela tem uma pintura com uma luz sobre um campo escuro. E lá está uma citação de Francisco de Assis, que diz o seguinte, onde houver trevas, eu leve a luz. Na hora, eu nem me toquei, guardei há anos a fio. Depois, anos à frente, eu realmente entendi a mensagem. No Espaço Chrome nós temos ela até os dias de hoje, numa moldura, porque foi uma referência na minha programação existencial, eu senti isso claramente. Hoje eu também entendo que Deus fala com as pessoas por meio de outros homens. Mas naquela época, né, pessoal, minha cabeça funcionava a mil. Eu relacionava tudo o que ocorria em meu apartamento com os meus pesadelos. E eu não estava bem, eu lembrava que por vezes tentava lembrar que aquela figura que teve contato, aquele anfíbio, ele não movia os lábios. Ele não movia os lábios para falar comigo. E eu ouvi uma voz imperiosa na minha cabeça. E ele me deixou claro, eu vim lembrando isso como se aos poucos, né? Que a linguagem universal é o pensamento. Bem, eu achava que eu estava pirando, né? Mas enfim, mês à frente, Evaristo vem de Uberaba, eu convido para ele ir ao meu apartamento, ver o que está acontecendo lá. Evaristo, que é médium, clarividente, me diz ver seres diferentes. E ele afirma que não são obsessores, mas são seres diferentes e bem estranhos dentro do meu apartamento. No meu pavor, eu concluo que são obsessores e que ele não está querendo me dizer. E que esses obsessores deviam ter sido atraídos por débitos de outras existências. Aí eu procuro ajuda, porque eu acredito estar sendo obsidiada toda noite por espíritos que me fazem exames inacreditáveis e inenarráveis, perturbando meu equilíbrio emocional e espiritual. Nessa época, eu nem imaginava que tinha a ver com seres extras ou intras. Esse papo não passava pela minha cabeça. Mas mesmo assim continuo trabalhando, ambicionando, vou adquirindo casa, carro, quero ter dinheiro como qualquer ser humano. Mas em cada conquista eu também vou notando que aquilo não me preenche e o vazio vai aumentando. Eu sinto uma espécie de depressão, de oco interior, como se eu estivesse fora da minha rota. Por horas, eu sentia saudade profunda de algo, de um tempo, de um lugar, de uma pessoa. Não sei dizer o que é isso. Isso me corroía mesmo. Meus amigos diziam para mim, Cris, mas por que você está triste? Você tem tudo. É verdade, eu tinha tudo que era material, uma bela de uma família, como tenho até hoje. Tinha muitos amigos, um relacionamento bacana, mas aquela sensação de não pertencer me doía, eu sentia-me angustiada. Procurava me encontrar nas minhas metas materiais e cada vez mais o vazio aumentava. Eu não consigo atender meus apelos internos. Não me conheço e eu sou uma ilustre desconhecida para mim aos 28 anos de idade. Me sentia fora do ar, plainando num universo estranho e triste. Parece que eu existia diferente de tudo que eu já existi.
E eu que me intitulava espiritualista, achava ter proteção, fazia tudo para ser boazinha. E eu não compreendia o porquê desses acontecimentos. Meu apartamento permanecia fechado. Eu só entrava lá em últimos casos para pegar algo muito importante. E mesmo assim eu levava alguém comigo. Ficou muito tempo alugado. Não tinha vontade nenhuma de voltar para lá. Atualmente, claro, já o vendi. Medo, pessoal, já não era. Mas uma espécie de trauma, de aversão, sei lá. Esse apartamento era para mim o símbolo material da fase mais perturbadora da minha vida. Mas morando na casa da minha mãe, imaginei-me protegida. Porque para mim, minha mãe é meu anjo da guarda terrestre. Nós não temos uma relação de mãe e filha, mas a cumplicidade de duas almas que se amam e se amparam o tempo todo. Estando lá, eu achei que o pesadelo iria acabar. Que nada. Passo a acordar no meio da noite, como na noite que fui arranhada pelo loiro anfíbio, das 3 às 3h15 da manhã. Isso perdurou anos a fio. E isso estava me deixando cada vez mais fora de eixo, né? Eu acordava sempre muito assustada, com sonhos confusos, projetivos muito reais. Neles eu era levada para cavernas, por seres com olhos grandes, negros, e eles eram de estatura pequena. A pele deles parecia a pele de uma lagartixa, boca e nariz muito pequeninos. Eles cheiravam um pouco a amônia, a coisa mais próxima que eu posso dizer. Tudo isso, só de pensar no toque dele, me fazia arrepiar dos pés à cabeça. Eles são extremamente frios, gelados. Na minha projeção eu queria gritar, mas o medo me paralisava. Seus olhos pareciam vislumbrar o meu interior. Eu tinha a impressão que eles sabiam mais de mim do que eu mesma. Sentia muito medo. Isso ia me deixando cada vez mais tensa, porque eu não conseguia compreender o processo que eu estava envolvida. O que querem? Quem são? Da onde vêm? Por que eu? O que foi que eu fiz? Sinto medo e uma certa invasão. Isso vai me deixando cada vez mais nervosa, eu não conseguia mais me relacionar, eu estava super agressiva. A minha vida emocional já estava indo também pro ralo, né? Porque estava insuportável. Meus olhos, então eles foram se habituando, de certa forma, a usar óculos escuros. Mesmo dentro de casa, a luz ofuscava a minha visão. Começo a afastar-me da visão do ter e começo a me desentender do meu relacionamento pessoal. Mas numa dessas noites, né, em uma projeção que sempre acreditava ser um pesadelo, vejo-me deitada em um misto de mesa de cirurgia num aspecto mas ultra sofisticado. Meus pulsos e tornozelos estavam presos à mesa com uma espécie de luz vermelho alaranjada. Em dado momento, eu tento levantar o pulso. Levanto o pulso esquerdo e sinto arder como se pegasse fogo, como se estivesse queimando. Por conta disso, eu trago essa marca até hoje. O que me põe em dúvida se eu estava lá em projeção ou realmente em corpo físico. Eu notei nesses anos todos que esses seres conhecem profundamente a ciência da materialização e da desmaterialização. Mas tudo ainda é tão obscuro e confuso. Na busca de detectar minhas alucinações, obsessão, procuro um médico e eu faço exames. Ele disse que eu estava com estresse. Começo a diminuir o ritmo do meu trabalho e vou me desentendendo com vários amigos, né? Afasto-me cada vez mais das pessoas, pois eu me sentia realmente uma estranha no ninho. Eu estava numa linha muito estreita entre a loucura e a sanidade, o que os psicólogos chamam de borderline, e tinha muito medo de enlouquecer. Continuação dessa história você vai saber no próximo capítulo de Fator Paranormal. Vem comigo!